Eu sou um piá curitibano. Meu nome é Edson Luiz Vidal Pinto, sou nascido em Curitiba, capital do Paraná. Nasci no dia 25 de abril de 1945. Diziam meus pais, quando eu nasci, que Curitiba estava em festa. Não pela minha chegada, naturalmente, mas porque era o fim da Segunda Guerra Mundial. E no dia 25 de abril, exatamente de 1945, as nações se reuniram e assinaram o Pacto das Nações, que deu origem à Organização das Nações Unidas. Portanto, de alguma forma, nasci num dia especial. Meu pai, Bernardo Vidal Pinto, antoninense, vindo lá do litoral, daquela terra maravilhosa, cheia de serras, de uma baía memorável, hoje dos casarões, que representa parte da cultura paranaense. Minha mãe, Nair Stinglin Vidal Pinto. Stinglin, família da Lapa. Minha mãe lapiana, meus avós maternos lapianos. Também terra de heróis, a velha e tradicional Lapa. Minhas origens foram sempre muito humildes. Meus pais lutaram com muita dificuldade dentro daquilo que poderiam fazer. Tiveram 2 filhos, um casal. Minha irmã mais velha, Marley, casada com o médico Eduardo de Giovanni, e eu, casado com Rosa Maria Vardâniga Vidal Pinto. Tivemos 2 filhos, Luiz Gustavo Vardâniga Vidal Pinto, casado com Bianca Emanuele Glaser Vidal Pinto, e Luiz Rodrigo, casado com Diana Miori Vidal Pinto. Temos 2 netas do nosso filho mais velho, Mariela, com 11 anos de idade, e também a pequena, e me emocionei. Quando eu falo das minhas netas, sempre eu me emociono. Essas 2 meninas são parte da minha vida, do meu coração, do meu ser, tanto minha da minha esposa. Elas representam para nós tudo o que nós poderíamos almejar. Meu filho estava doente, tinha saído de uma doença grave quando nasceu a primeira e depois nasceu a segunda. Então isso que me emociona mais. Mostra sobretudo meu sentimento de homem, de pai, de avô, de chefe de família. Minha vida foi em Curitiba. A luta nas esquinas de Curitiba. Meu pai morava ali no alto da Rua 15. Depois nós nos mudamos ali na José de Alencar. Depois meu pai mudou-se aqui para a Desembargador Mota, perto da Praça Afonso Botelho, e ali praticamente eu vivi a maior parte da minha infância. Aprendi, sobretudo, a viver uma vida com muita liberdade, mas sobretudo com muita responsabilidade. Minha mãe matriarcal sempre zelou
para que as coisas em família pudessem seguir da melhor forma possível. Meus pendores, meus sonhos, tudo aquilo que eu alimentei na minha infância, eu não consegui realizar, porque eu queria ser um maquinista de máquina ferroviária. Era meu sonho. Sonhava em colocar meu braço para fora da janela, passando e vendo as paisagens. Isso me lembra da minha infância, quando eu ia a Antonina de trem. Meus pais me levavam para visitar meu avô, Gustavo. E nessas minhas idas e vindas de Antonina para Curitiba, me deixaram com a ideia fixa para que eu fosse realmente um funcionário da Rede Ferroviária Federal. Mas o destino assim não quis. Fiz o meu curso primário no Instituto de Educação do Paraná, no Grupo Escolar Alba Guimarães Plaisant, ali na nossa Emiliano Perneta, onde as normalistas e futuras educadoras se formavam. E na parte térrea funcionava exatamente o Instituto de Educação. Lembro como se fosse hoje, apesar da minha idade de 71 anos, ainda de uniforme, caminhando em direção à minha sala, cantando o hino nacional, sempre com vontade, com galhardia, junto com grandes amigos que nunca mais encontrei nas esquinas da vida. Coisas da própria vida. Concluí meu curso exatamente ali. Depois, com muito sacrifício dos meus pais, fui estudar no Colégio Bom Jesus. Felizmente, ali tive uma formação firme, uma educação voltada, sobretudo, ao amor aos estudos. Ali fiz o antigo ginásio, fiz o meu curso científico. Quando chegou na época de enfrentar a universidade, começar a pensar na faculdade, tive pendores pelo direito. Não sei, não tivemos na família até então ninguém que pudesse dar um norte com relação ao curso. Mas me envolvi, talvez até motivado pelos filmes na época que passavam, sobre tribunais, e eu senti vontade de fazer carreira no âmbito da justiça. Fiz um único vestibular. Foi exatamente na Faculdade de Direito da Universidade Católica do Paraná. Hoje, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ingressei no curso de Direito em 1963. Esta foi a época do meu vestibular. Me formei 5 anos depois, em 1967. Portanto, o ano que vem, 2017, eu e a minha pequena turma, porque éramos tão poucos que nos formamos, estaremos completando 50 anos de formados. Isto é uma lembrança que eu trago dentro de mim, porque eu vi nascer o campus da hoje famosa PUC, ali no Prado Velho, quando foi construído o primeiro prédio, que foi justamente o prédio da Faculdade de Direito da PUC. Um prédio situado bem naquela imensidão toda do antigo Prado Velho. Nas noites e nos dias frios, eu me lembro da névoa matinal, que não dava para enxergar um palmo, e nós tínhamos que percorrer uma larga extensão até chegar ao prédio da nossa faculdade.
Iniciamos em 50 alunos e nos formamos apenas em 38. 38 colegas. Muitos foram ficando no meio do caminho, ou por desinteresse ao próprio curso. Ocorreram alguns falecimentos, algumas tragédias, mas de toda sorte nos formamos num número muito pequeno. E o interessante da minha turma é que éramos todos homens. Não tinha uma única mulher. Era o tempo, era a época. Depois disso, formado em 1967, eu já era funcionário público estadual, porque ingressei na Secretaria de Estado da Saúde Pública quando eu tinha 14 anos de idade. Época em que no Estado era possível que um menor de 14 anos pudesse exercer a função pública no Estado. Eu fui nomeado com 14 anos, justamente trabalhando em almoxarifado de hospital. Trabalhei na maternidade Vitor do Amaral. Ali na maternidade eu fazia coleta de roupas das parturientes, controlava todo o estoque que era usado nas cirurgias que ali eram realizadas. Nos meus 14 anos, nos 15 anos, eu fui transferido para o Hospital de Crianças César Perneta, também da Secretaria de Estado da Saúde Pública. Ali no Hospital de Crianças, eu trabalhei já na parte da secretaria. Eu datilografava alguns ofícios, fazia entrega de outros e assim por diante. Eram atividades leves, burocráticas, que não comprometeram e não comprometiam o trabalho que nós desenvolvíamos. Nós, que eu digo, éramos nós menores que éramos aproveitados. Trabalhei no hospital, daí aos 16 anos eu fui para a diretoria geral como funcionário, fui trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde Pública, na Barão do Rio Branco. Lá fiquei até fazer o meu vestibular. E fiz meu vestibular com 17 anos de idade. No período em que passei no vestibular, fui trabalhar na Legião Brasileira de Assistência. Fiquei designado no setor jurídico da Legião Brasileira de Assistência, um prédio localizado de frente à Prefeitura Municipal de Curitiba. Hoje esse prédio pertence ao acervo, ao patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ali na LBA, trabalhei dos 17 anos, 18 anos, já no primeiro ano da faculdade, quando fui transferido para a extinta Consultoria Geral do Estado. Nesta Consultoria Geral do Estado, que hoje tem a denominação de Procuradoria Geral do Estado, a consultoria representava a nata jurídica do Estado, porque nos seus quadros eram compostos pelos melhores advogados e juristas que Curitiba, que o Paraná poderia imaginar. Trabalhei na Consultoria Geral sob a chefia de Clotário Portugal Filho, filho do grande Clotário Portugal, que foi presidente do Tribunal de Justiça e foi governador do Estado do Paraná. Com o Dr. Clotário, permaneci todo o meu curso de Direito, do primeiro ano até o quinto ano, convivendo não apenas com ele, mas também com grandes profissionais da área. Homens que faziam da advocacia
os seus apostolados. Permaneci até me formar. Quando chegou no ano de 1967, eu então com 21 anos, eu fiquei aguardando justamente a minha formatura. Ocorreu em razão de segunda época e algumas dependências de alguns colegas da minha turma. A nossa colação de grau ocorreu justamente em fevereiro de 1968. Só a festa da formatura que foi em 68. O curso nós já tínhamos concluído em 1967. É por isso que eu digo que eu sou da turma de 1967 da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Paraná. Pois bem, quando formado, recebi o grau de bacharel em Direito, em fevereiro. Tive que aguardar o registro do diploma, que na época era exigido a todos os acadêmicos de todos os cursos superiores. Estes diplomas eram registrados no MEC, no Ministério da Educação e Cultura. Eles eram remetidos pela própria universidade para o Ministério e ficavam meses aguardando as devidas assinaturas e protocolos que eram colocados no lado verso do diploma de bacharel. O meu diploma retornou às minhas mãos em setembro de 1967. Em outubro de 1967, 10 precisamente, eu fui nomeado promotor de justiça substituto interino. Interino porque era a oportunidade que se dava aos e novos profissionais formados nas faculdades de Direito para terem acesso ao Ministério Público. Exercia as mesmas atividades, tinha os mesmos deveres e as mesmas obrigações de um promotor de justiça concursado. Só não tinha a vitaliciedade. Poderia ser exonerado a qualquer tempo. Fiquei como promotor substituto interino até o ano seguinte. Foi em 1969, quando eu fiz o meu concurso público, justamente no mês de agosto. Passei no concurso público, fui o quinto colocado dentre tantos candidatos que ali concorreram, mas eu não estava objetivando nenhuma classificação. O meu objetivo maior era ter acesso à justiça, poder exercer a minha atividade profissional junto da área que me ligasse diretamente à justiça do meu estado. Portanto, fui substituto, agora já como titular também, com efetividade, com vitalicidade, fui promotor substituto. Comecei na Lapa, coincidência, terra dos meus antepassados, dos meus avós maternos, da minha mãe, dos meus tios. Ali eu fui o promotor substituto, 1968. Percorri as comarcas que compunham a secção judiciária da Lapa, que era São Mateus do Sul, São João do Triunfo. Depois, no ano seguinte, fui designado para uma promotoria de Ipiranga, perto de Ponta Grossa, uma cidade que nunca tinha ouvido falar, e que lá permaneci por quase 7 meses. Ipiranga era um local muito isolado,
não tinha acesso por asfalto, era um número pequeno a sua população. Nos dias de chuva era difícil a locomoção dentro da cidade. Mas eu, como queria ser promotor, queria pertencer à justiça, eu tinha um compromisso institucional, nunca reclamei por isso e cumpri rigorosamente tudo que por dever me cabia e por atribuição o cargo que eu estava exercendo. De Ipiranga eu voltei à secção judiciária da Lapa, em final de 69. Quando então saiu minha promoção, fui promovido como promotor de justiça titular. E lá fui eu, para uma cidade chamada Carlópolis. Também uma cidade que nunca tinha ouvido falar. Carlópolis fica na divisa com o estado do Paraná. Divisa entre Paraná e São Paulo. De um lado, a cidade é Carlópolis. Do outro lado da divisa, a cidade paulista chama-se Fartura, indo pela região do Norte Velho. Quanta estrada eu percorri de ônibus, saindo de Curitiba, indo pela Princesa do Norte, que me deixava em Joaquim Távora. Em Joaquim Távora eu amanhecia, porque o ônibus saía 10 horas da noite de Curitiba e chegava em Joaquim Távora por volta das 5 horas da manhã, quando não chovia. Quando chovia, quase sempre eu chegava ali por volta das 9h30, 10 horas da manhã. Quantas vezes eu dormindo no ônibus, fui acordado para poder empurrar o ônibus, porque o ônibus encalhava de quando em quando nas estradas terríveis que ligavam o Norte Pioneiro. Fiquei em Carlópolis exatamente 1 ano. Mas quero voltar um pouquinho. Eu já era um homem apaixonado pela minha namorada, pela minha noiva, pela minha esposa hoje. Nós namorávamos já um pouco antes de eu ingressar no Ministério Público. Ingressei com 21 anos, nós namorávamos e sempre nas minhas viagens pelo interior eu sonhava justamente os meus sonhos de jovens. Então eu tinha um lado profissional que era de muita seriedade e um lado amoroso que eu também achava de muita seriedade, porque eu tinha certeza que era a moça que eu gostava e que eu queria assumir e que daria tudo para que fosse a minha esposa. Felizmente, Deus, nesse particular, também foi muito bom para mim, porque hoje nós somos casados há 45 anos e vivemos muito bem, graças a Deus. Mas voltando a Carlópolis, eu ainda era solteiro, morei num hotel, um hotel de um japonês. Embaixo do hotel, era um hotel de material, embaixo do hotel tinha uma cerealista, e naquela cerealista ali era o ponto de encontro, o point, digamos assim, dos carlopolenses. Já em Carlópolis, a minha esposa estava terminando o curso normal e nós projetávamos o nosso casamento, sonhávamos com o nosso casamento. E eu então resolvi pedir remoção de Carlópolis para uma outra comarca, porque Carlópolis não tinha casa para morar. Era o grande problema que os juízes e promotores nós enfrentávamos muito naquela época no interior. A falta de residência. Claro que eu não ia casar e ia morar num hotel, numa pensão, não tinha como.
Eu tinha que ter um espaço para que nós pudéssemos iniciar a nossa vida. Aí eu fui para Jaguapitã, fui removido para Jaguapitã. Jaguapitã fica entre Rolândia, uma estrada, uma rodovia que liga Rolândia a Porecatu, bem no norte novo do Paraná, já perto de Londrina, que era o centro maior de onde convergiam toda a economia de uma região toda. E foi justamente em Jaguapitã, quando saiu a minha remoção, em dezembro de 1969, e nós casamos no dia 19 de dezembro de 1970. Aliás, em 70, não 69, 70. 70 nós casamos e fomos morar justamente em Jaguapitã. De Jaguapitã, daí eu tive a oportunidade de voltar a Lapa. Voltamos a Lapa, moramos na Lapa por 2 anos. Foi uma época muito interessante. Em Jaguapitã nasceu nosso primeiro filho, Luiz Gustavo. Ele nasceu em Curitiba, mas nós morávamos em Jaguapitã. Por isso que no registro de nascimento dele, eu fiz questão de colocar Luiz Gustavo, filho de Edson e Rosa Maria, nascido em Curitiba, cujos pais são residentes em Jaguapitã, Paraná. Só para caracterizar a importância desta cidade na nossa vida de família. Da Lapa, permanecemos na Lapa 2 anos, daí fui removido da comarca da Lapa para Siqueira Campos. Lá fomos nós de volta, agora já acompanhado da minha esposa e de um filho, para Siqueira Campos. Siqueira Campos, uma cidade eminentemente de mineiros, na época, uma colonização mineira, com muitas dificuldades econômicas, a cidade em si, pequena, não tinha asfalto, nada ligava a cidade, era apenas uma cidade cujo destino final era Jacarezinho e Ourinhos, São Paulo. E ali, em Siqueira Campos, enfrentamos a primeira dificuldade familiar. Não tínhamos casa para morar. Tivemos que morar numa pensão, uma pensão de viajantes. Eu, minha mulher, meu filho, nós tínhamos apenas um quarto nosso, o banheiro era comum, situado no final do corredor. Tantas e quantas vezes, para dar banho no nosso filho pequeno, nós tínhamos que entrar praticamente os 3 embaixo do mesmo chuveiro. Isso fazia parte da vida e da aventura daqueles que praticamente começaram o que os outros já tinham começado. Nós apenas continuamos a desbravar justamente o interior do estado do Paraná. As cidades eram inóspitas, não havia água encanada, água era de poço, não havia telefone, não havia televisão, não havia uma tecnologia que pudesse encurtar distâncias como existe hoje. Muito pelo contrário, uma época muito difícil. Pois ficamos ali em Siqueira Campos praticamente 1 ano. E eu ansioso para sair daquela pensão, porque aquilo era sufocante para nós. Até que surgiu a oportunidade e fui removido para a comarca de Faxinal. Faxinal, situado bem no alto da Serra do Cadeado, bem quem vai em direção Curitiba-Londrina. No Cadeado, ali no alto tem Mauá, na direção que vai Vaiporã, bem no meio fica a cidade de Faxinal. Fui a Faxinal em razão de um problema sério que tinha havido na comarca, envolvia o juiz, o promotor, um deputado na época. Então,
o Procurador-Geral de Justiça, na época, que é o chefe do Ministério Público, por entender que eu tinha o perfil exato para poder apagar o fogo que ali estava a toda, eu fui, então, removido para Faxinal. A única coisa que perguntei quando me pediram para ir a Faxinal é se tinha casa para promotor morar. E tinha. Eu não titubeei e assinei o documento e assim fui removido para aquela cidade. Em Faxinal, praticamente nasceu o meu segundo filho, Luiz Rodrigo. Também nascido em Curitiba, mas também fiz constar na certidão de seu nascimento que os pais eram residentes em Faxinal, Paraná. De Faxinal, fui promovido, aí já por promoção, de uma entrância para outra, fui promovido para a entrância intermediária da comarca de Umuarama. Em Umuarama, fui promotor de justiça titular da 2ª Promotoria Criminal. Permanecemos um período de Umuarama por 3 anos e meio. Foi em abril de 1980, exatamente no dia 10 de abril de 1980, que eu fui promovido de promotor de justiça da comarca de Umuarama para promotor de justiça da comarca de Curitiba. Voltei à capital, voltei à minha terra, voltei à minha cidade. Isso no dia 10 de outubro, 10 de abril de 1980. Aqui em Curitiba, eu fui promotor de justiça, primeiro da Auditoria Militar. Militei ali, fiz júris na Auditoria Militar, porque a auditoria hoje é uma vara, chamada Vara da Auditoria Militar. Na época era só Auditoria Militar. Na Auditoria Militar, eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer toda a legislação que envolvia a área militar. Era um período da Revolução de 64, mas que não tinha nenhum relacionamento com a justiça militar castrense, da justiça do Exército. Era uma justiça que diz respeito única e exclusivamente à Polícia Militar do Estado do Paraná. A prática de crimes praticado por oficiais e praças passa justamente na competência e julgamento da vara da Auditoria Militar. Permaneci na vara, o juiz era o eminente professor, doutor Sansão Loureiro, homem conhecido, um homem que fez história dentro do Paraná. Trabalhamos juntos também por quase um ano. Daí fui removido dali para a vara de execuções penais. Fui conhecer todo o sistema penitenciário do Estado. Ali na vara de execuções penais tive a oportunidade de conhecer a legislação pertinente, a progressão de regimes, dos presos, o sistema penitenciário como um todo, toda a problemática da pena. Tudo isso me fez crescer muito profissionalmente. Mas logo em seguida eu fui removido para a primeira vara criminal de Curitiba, onde permaneci por 10 anos como seu titular. Então, em Curitiba, foram esses 3 pontos que eu atuei efetivamente como promotor de justiça, sempre na área criminal. Pois bem, nesse período de 10 anos em que fui promotor na primeira vara criminal, apareceu a primeira oportunidade em 1985. Aqui no Brasil se falava muito na defesa do consumidor.
E o Ministério Público de todo o Brasil foi o primeiro órgão a se interessar realmente na proteção das relações de consumo, dando amparo e proteção efetiva aos consumidores de um modo geral. Nessa época, em 1985, o então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, me convidou para instituir e criar a Promotoria de Defesa do Consumidor do Paraná. Eu, então, fui o primeiro promotor de justiça da defesa do consumidor no Estado. Neste período, eu, com os outros colegas de outros estados, que tivemos a mesma incumbência, não tínhamos sequer noção de como começar um trabalho em defesa do consumidor. Porque se nós tínhamos leis protetivas nas relações de consumo, todas elas eram espalhadas, eram esparsas. Nós, para pesquisarmos determinada situação, nós tínhamos que nos perder, às vezes semanas, em busca de uma lei, de um dispositivo que pudesse se ajustar a um caso concreto. Pois bem, estive em São Paulo várias vezes, estive no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o meu colega Filomeno, que era também, na época, promotor de justiça, doutor Filomeno, que depois tornou-se um autor de livros notáveis sobre a defesa do consumidor. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o professor Damásio, evangelista de Jesus. Na época, o professor Damásio e a professora Ada Pellegrina Grinover, ambos da Universidade de São Paulo, ambos estavam preocupados e debruçados em esboçar aquilo que seria futuramente o Código de Defesa do Consumidor. E eu, então, tive a oportunidade de poder colaborar, de participar dos estudos, na elaboração exatamente deste projeto, que era bastante amplo. Fiquei na defesa do consumidor em período relâmpago, praticamente. Porque quando comecei a dar os primeiros passos, fazendo com que o setor pudesse ser conhecido e que pudesse dar um atendimento efetivo a todos os consumidores de Curitiba, eis que recebi um convite do eminente procurador de justiça na época, Dr. Antônio Lopes de Noronha, que tinha sido indicado, nomeado secretário de Estado da Segurança Pública no governo Álvaro Dias. Sua Excelência, então, me convidou para ser o seu substituto na função de diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública. Confesso que não me empolguei. Eu estava empolgado com a defesa do consumidor. Eu estava empolgado com a minha carreira. Eu queria prosseguir os meus passos firmes dentro da instituição do Ministério Público. Eu não tinha nenhuma intenção de me afastar da carreira. Mas o doutor Noronha insistiu, persistiu, ficou 3 meses sem preencher o cargo, aguardando o momento em que pudesse me demover daquela minha intenção inicial. Pois bem, 3 meses depois, acabei aquecendo o convite e assumi o cargo de diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública. E agradeço, porque foi uma experiência notável. Foi a primeira experiência de um cargo político que eu exerci sem nunca ter filiação política partidária. Nunca fui filiado, até hoje, a qualquer partido político. Nunca pertenci a nenhuma ideologia. A minha ideologia, que tenho e que professo,
em toda a minha vida é a ideologia da lei. Me dediquei exclusivamente para servir a lei e por isso eu nunca tive nenhum outro tipo de concorrência. Aí vem a minha liberdade de agir, a minha liberdade de decidir, sempre primando buscar pelo resultado mais positivo e que fosse ao encontro justamente dos ditames legais. Pois bem, como diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública, tive episódios notáveis. Estou relatando num livro que concluí e que já está no prelo hoje, deve ser lançado o mês que vem pela editora Juruá, que são flagrantes do mundo jurídico, em que eu conto, em forma de crônica, todos os acontecimentos pitorescos e acontecimentos importantes da vida pública do Estado. Mas voltando à Secretaria de Segurança, ali permaneci por 3 anos e meio. Deixei a Secretaria de Segurança a pedido do então Procurador-Geral, em razão de que se aproximava a possibilidade da minha promoção ao último degrau da minha carreira dentro do Ministério Público, que seria o degrau de Procurador de Justiça. Disse-me o Procurador-Geral da época, que era o próprio Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que eu deveria retornar à instituição para poder concorrer exatamente a uma vaga que estaria para abrir. Imediatamente agradeci ao meu amigo, Dr. Noronha, pela gentileza de ter me convidado, que eu me senti muito honrado pelo convite e retornei à minha instituição. E, em 1990, eu fui promovido e cheguei ao cargo máximo da carreira do Ministério Público, Procurador de Justiça. Fiquei como procurador com atuação dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro no Tribunal de Alçada, onde fui procurador com assento na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada e, posteriormente, fui titular da cadeira da promotoria da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Até que, em 1995, assumiu a governadoria do Estado Jaime Lerner, que me convidou para ser o seu secretário de Estado da Justiça. Eu fui pego de surpresa, eu não tinha nenhum relacionamento com o governador até então, não sabia de onde tinha surgido o meu nome, mas como não poderia deixar de ser, seria uma honra poder ser secretário de Estado da Justiça e principalmente colaborar com ele, que era um novato na administração pública estadual, era um veterano e um grande conhecedor da administração municipal, mas que estava estreando como administrador do Estado. Acabei concordando e permaneci no seu primeiro governo como secretário de Estado da Justiça. Graças a Deus foi um período muito produtivo. Foi idealizado na época a denominada Penitenciária Industrial do Paraná, um sonho que acalentamos juntos. Só construímos uma única penitenciária, com verba do governo federal, que foi a Penitenciária Industrial de Guarapuava.
logo após a inauguração desta penitenciária, que seria a redenção, sob a minha ótica, de todo o sistema penitenciário do Estado, porque ali nós daríamos oportunidade para o empresário poder usufruir da mão de obra do preso, pagando para o preso e tirando este ônus do Estado e dando uma profissão digna para que o preso, uma vez que tenha cumprido a sua expiação, pudesse retornar à vida aqui fora das grades, na sociedade, com um emprego que pudesse lhe dar sustento. Não apenas esse emprego costumeiro e tradicional da penitenciária central de costurar bola. Isso não dá emprego para ninguém. Isso não dá ocupação lícita nenhuma para homem nenhum, para mulher nenhuma. Então a penitenciária industrial seria, ao meu ver, uma coisa extraordinária, formidável. Ela seria um novo horizonte dentro do sistema penitenciário brasileiro. Era ministro da Justiça, professor Nelson Jubim, que encantou-se com a ideia que eu levei para ele, dizendo a ele que era ideia de governo. E ele encampou a ideia. Foi ele que repassou o dinheiro para a construção da penitenciária de Guarapuava e fez uma alocação de dinheiro para a construção de outras 5 penitenciárias, que nunca saíram do papel. Porque eu saí da secretaria. Eu não continuei no governo, porque surgiu um outro projeto na minha vida pessoal. Eu aspirava, depois de tantos e tantos anos, concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Eu me preparei 30 anos, justamente para poder comandar a instituição que eu sempre procurei honrar toda a minha vida. Fiz da minha beca uma luta para dignificar sempre o Ministério Público do Estado. Pois bem, pedi ao governador, fui a ele não queria que eu saísse da secretaria, insistiu para que eu permanecesse, mas eu expliquei a ele que era um projeto de vida pessoal, um projeto de vida profissional, e eu precisava concorrer ao cargo de Procurador-Geral. Ele acabou concordando e eu pedi a minha exoneração do cargo de secretário de Estado. Voltei ao Ministério Público, mas afastado fiquei 3 anos e meio, já com uma nova leva de novos promotores que foram surgindo ao longo desse tempo. Eu perdi as eleições. Eu não figurei dentre os 3 mais votados. Pelo contrário, 7 colegas saíram justamente para que eu não pudesse ter ingresso a uma lista tríplice e que pudesse ser escolhido pelo governador do Estado. Amarguei uma situação que eu não esperava. Foi um sonho que eu acalentei e um sonho que perdeu-se no espaço. Pensei em me aposentar na época. Eu já tinha tempo suficiente de serviço. Pensei em me aposentar. A minha esposa me pediu que não fizesse isso, que eu esperasse pelo menos 1 ano, para que não saísse magoado da instituição do qual eu dei tanto empenho e contribuí de uma forma direta ou indireta para o seu engrandecimento, na luta pela sua independência institucional, funcional, econômica. Então ela pediu-me que aguentasse 1 ano. E eu assim o fiz. Fiquei quieto, absorvi o impacto da derrota nas urnas, procurei respirar, quando possível, um ar diferente, mas continuei sempre atuando dentro do Ministério Público. Eis a minha surpresa, que no transcorrer desse ano todo,
quase no final de ano, e isso em 1998. De repente, no meu gabinete, na Procuradoria-Geral de Justiça, eu recebi a visita do então saudoso presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Henrique Chesnolen César, presidente daquela corte, juntamente com o vice-presidente Darcy Nasser de Mello, e acompanhado de mais de 10 desembargadores que chegaram no meu gabinete com o requerimento preenchido, só faltava a minha assinatura para pleitear um cargo que estava aberto no Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. O 50º cargo que fora criado por lei, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para dar o equilíbrio ao 5º Constitucional. Para o 5º Constitucional, onde integravam 49 juízes, faltava uma vaga para dar exatamente o equilíbrio necessário. E eu pego de surpresa, eu amando o Ministério Público, como sempre amei, respeitando o Ministério Público, mas vendo aquela manifestação de juízes, de homens que era a elite do tribunal, eu acabei me curvando e assinei o requerimento. Pelo Conselho Superior do Ministério Público, o meu nome foi aprovado por unanimidade. Pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, composto de 25 desembargadores mais antigos, eu tive a honra, até hoje, de ser o único que foi aprovado por unanimidade por todos os integrantes daquele órgão. Fui nomeado em dezembro de 1968, juiz do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. Assumi minhas funções no dia 13 de janeiro de 1999. Permaneci no Tribunal de Alçada até 2005. Em 2005, com a extinção do Tribunal de Alçada e a incorporação de todos os juízes de alçada à desembargadoria, eu fui nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Como desembargador, eu presidi a 14ª Câmara Civil por 9 anos. Integrei o Conselho da Magistratura 5 anos. Fui até hoje o desembargador que mais tempo exerceu atividade junto àquele conselho. Como juiz de alçada, fui presidente da 11ª Câmara Civil, também por longos e longos anos. Até que integrei no tribunal 2 vezes a comissão de concurso, como membro efetivo da comissão. E uma das ocasiões, a 3ª vez, eu fui então nomeado pelo presidente do tribunal como presidente da comissão de concurso. Concursos estes de ingresso à carreira da magistratura. Posteriormente a esses cargos que exerci dentro do Tribunal de Justiça, fui eleito pelo Tribunal Pleno
por todos os 120 desembargadores para exercer o honroso cargo de corregedor regional eleitoral. Exerci o cargo por um ano e no ano seguinte assumi como presidente do Tribunal Regional Estadual. Em 2015, portanto, o ano passado, eu passei a presidência em janeiro, 31 de janeiro, passei a presidência ao meu sucessor e em abril do ano passado, dia 25, ao completar 70 anos de idade, eu fui aposentado. Esta foi a minha vida funcional ao longo de toda esta minha vida pública que começou aos 14 anos e terminou aos 70 anos. Eu até diria que não terminou ainda, porque eu hoje exerço a função de mediador no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado. Faço isto como um voluntariado, faço isto em atendimento a uma regra do Código de Processo Civil que estabelece que os julgamentos de 2º grau de jurisdição devam antes ser oportunizados para que um mediador possa, quem sabe, chegar a bom termo entre as partes, a fim de evitar um julgamento pelo colegiado. E tenho cumprido esta minha tarefa presentemente, tenho me dedicado com afinco, fiz até um curso para obter a certificação do Conselho Nacional de Justiça e atualmente estou, portanto, no exercício desta atividade no Tribunal de Justiça. Esta é a minha vida funcional, esta é o meu perfil de homem, como eu disse inicialmente, de um piá curitibano, hoje já faltando cabelos brancos, que viveu uma vida muito intensa, que tem uma vida familiar. Todo dia eu levanto as mãos para o céu e agradeço a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, as noras que eu tenho, as netas que eu tenho, porque fazem parte, eu diria assim que eu sou um garimpeiro, que achei na vida exatamente essas pepitas de ouro para poder cultivá-las dentro do meu coração. Esta é a minha vida em síntese, é o resumo da ópera. Creio que dei a minha contribuição e tenho ainda dado minha contribuição ao Estado do Paraná. Faço com maior dignidade, sempre com maior respeito à coisa pública. Sempre fui um ordenador de despesas, lidando com milhões, com bilhões, e graças a Deus, sempre honrei meu nome de família. Sempre, nunca, em nenhum momento, deixei para trás qualquer coisa que pudesse me denegrir ou que pudesse me fazer passar vergonha. Esta foi a minha vida. Mas eu gostaria de deixar apenas uma mensagem. Uma mensagem àqueles que futuramente poderão ver e ouvir esta gravação feita nesse estúdio, graças à criação de um grupo de pessoas que tiveram a intenção maravilhosa de gravar depoimentos a respeito de paranaenses, de brasileiros paranaenses, de personalidades do Paraná, que fizeram e deixaram rastros, não apenas rastros indeléveis, mas rastros profundos. A essas pessoas que tiveram a brilhante ideia de colher depoimentos como este, eu
quero parabenizá-los, quero cumprimentá-los pela iniciativa, porque estão contribuindo, sem dúvida nenhuma, para a memória do Estado do Paraná. A minha mensagem que deixo. A minha mensagem eu deixo às futuras gerações. O homem e a mulher, sob a minha ótica, sempre tem lugar ao sol, quando se dedicam de corpo e alma, transpirando, estudando, se aplicando, acreditando e, sobretudo, sonhando. Mas sonhando com o que há de melhor, de mais limpo, de mais puro. Sou contra cotas em universidades. Sou contra ideologias em escolas. Porque acho que tudo isso diminui a capacidade humana. Eu acredito nos homens e nas mulheres livres, que têm garra, que têm vontade, que querem vencer. 95% de transpiração, 5% de inspiração. Esta é a melhor e maior fórmula para o sucesso. Você que está me ouvindo, acredite nisso. Vou deixar por último uma mensagem bem kantiniana. Kant foi um grande filósofo alemão. Desde o meu primeiro livro escolar, eu tenho uma frase lapidar deste filósofo. E construí toda a minha vida ao lado exatamente destas palavras, que diz: existem duas coisas que me causam respeito. O céu estrelado sobre mim e a consciência moral dentro de mim. Quero que as futuras gerações acreditem e que tenham a capacidade de modificar cada vez mais este planeta para melhor, cada vez mais as sociedades para melhor. Muito obrigado.